A bola não para, está no ar para você que acompanha através do canal K, através da Vivo TV em São Paulo, canal 631, Vivo TV também canais 76, 554, Oi TV, canal 139 e nossa TV, canal 53. Vai lá no Instagram do canal KTV, @ canal KTV, no YouTube do canal K também, canal KTV Brasil. Você está conectado, aproveita no meu canal no YouTube, canal do Fred Júnior, se inscreva. A bola não para aqui no canal K. Toda semana uma entrevista inédita falando de esporte para você. Toda edição inédita entrando às quintas-feiras, 8h30 da noite. E com reprises na programação, sempre falando de esporte. E hoje, um assunto interessante, aliar o esporte com a educação. Parece ser fácil, muitas vezes não é. Até porque a vida de um atleta depende muito, né, da disposição de tempo, de horário para treinos, né, para se aproveitar o máximo do alto rendimento. Para você ser um atleta de ponta, você precisa de muita dedicação. E, às vezes, dependendo da modalidade, o estudo não anda junto. E é algo que a gente tem que mudar. Porque, principalmente, por exemplo, no nosso carro-chefe, que é aqui no esporte brasileiro, que é o futebol. Quantos garotos abdicam de estudar para realizar o seu sonho de ser jogador de futebol? Muitas vezes, infelizmente a maioria, não conseguem jogar. É que parece que o mercado é muito grande de muitos jogadores, mas na verdade o funil é muito pequeno e restrito, então por isso é importante você não abandonar os estudos, né? E aliar estudo com esporte é algo muito interessante. Eu vou falar dessa ideia aqui com o Ivan Ballester, que é CEO e fundador do Esporte Educa. Ele vai explicar pra gente como funciona, né, um streaming, uma tecnologia que está aí aliada também não só para o esporte, mas também através da educação. Ivan, prazer recebê-lo aqui na Bola Não Para, tudo bem? Tudo ótimo, Fred. Muito feliz com o seu convite e empolgado para contar um pouquinho da minha história como atleta até ser fundador de uma startup e o que a gente tem feito para mudar o cenário do esporte e da educação no Brasil, que, como você bem disse, não é fácil, mas a gente tem conseguido conscientizar grande parte dos atletas e aos poucos os gestores dos clubes e virar esse jogo. Oh, que legal, que bacana. Então vamos contar um pouquinho de você, Ivan. Quantos anos você tem, Ivan? Eu tenho 32. 32, novo. Já tive a sua idade, viu, Ivan? Você foi atleta? Foi jogador de futebol, é isso? Fui atleta profissional. Você é aqui de São Paulo? Desculpa. Sou de São Paulo, São Paulo capital. Legal. E como que começou? Sempre quis ser jogador? Não queria ser jogador. Não. Eu tinha amigos muito mais velhos que eu. Sim. E eu ficava muito de próximo. Eu entrei na escolinha. O de próximo, pra quem não entende, é que fica de fora, aí vai trocando, aparece lá, próximo. Sempre... E não jogava. E aí eu ficava muito chateado. Eu entrei na escolinha para aprender a jogar bola. E aí quando eu aprendi, eu percebi que eu era muito melhor que todos eles. É mesmo? E mesmo mais novo. Sim. E aí a coisa foi ficando séria. Os meus pais perceberam que... Tinha talento? Eu tinha talento, mas fizeram eu fazer uma promessa desde cedo. Que eles me apoiariam como atleta, mas que eu tinha que estudar e ter notas boas. Ah, que legal. E aí, a partir daí, eu consegui, com 13 anos, já meu primeiro contrato federado. Isso, mas aí vamos só para essa linha do tempo. Você jogou futebol de salão ou jogou futebol de campo? Futebol de campo. Campo já direto? Já fui pro campo direto. Para onde você foi jogar? Pro Nacional da Barra Funda. Ali. Nacional. É. Ainda era Eurosport, não era mais Eurosport? O Tomazini estava lá? Não estava Não, mais? não estava mais. Não estava, entendi. E aí você fez, só para entender, a formação dos seus pais, eles trabalhavam com o quê? Meu pai é engenheiro, tá. Minha mãe, até certa parte da vida, trabalhou em banco, mas Sim. Depois que me teve, virou dona de casa para cuidar de mim. E meu pai sempre entendeu que, por mais apaixonado que ele fosse pela bola, ele também tentou e ele entendeu que o melhor caminho era o estudo. Então... Tá. Ele falou, eu vou te apoiar, cara, Legal. Mas você não vai largar o caderno e o lápis. Legal. E você jogava que posição? Eu comecei como atacante. E aí, aos poucos, eu não fui crescendo. E aí eu sou canhoto. Tá. E aí meu treinador falou, Ivan, você é rápido, você é canhoto. Eu acho que se você virar lateral esquerdo, estatisticamente você tem mais probabilidade de dar certo. Tá. Escutei ele e realmente... E deu certo. Foi aí que eu aprendi a dar ouvidos para dados e estatística. Ah, é? E aí você foi para a lateral esquerda já no Nacional? Já no Nacional. E aí, a partir daí, como que foi a sua trajetória no futebol? Como que foi, Ivan? Eu fiquei no Nacional quase até meus 17 anos. 17. Jogando categoria de base? Categoria de base, Campeonato Paulista. E aí, comecei minha saga como andarilho da bola. Vai para um canto, faz um teste, vai para outro. Vamos contar um pouquinho isso aí, como que é? Porque é bom esse retrato, Ivan, porque muita gente vê o futebol como algo muito fácil. Porque como o futebol dos grandes clubes é um futebol milionário, é óbvio que as pessoas, ainda mais num país como o nosso,
onde a gente tem um nível de pobreza muito grande ainda, um nível de desemprego muito grande ainda, as pessoas acreditam que através do futebol ela consiga ganhar um upgrade na vida, que ela pode ajudar não só ela, mas também a quem está próximo. E não é tão fácil assim. E você pode ser um exemplo até para as pessoas entenderem na prática como funciona. Como que, no seu caso aí, você foi para onde? Do Nacional você vai para onde? Aí eu vou para Olímpia. Olímpia, interior de São Paulo. Interior de São Paulo, lá onde tem o parque. O parque aquático lá. Exatamente. Tem. E aí, bom, 8 horas de ônibus. Sim. Então, já um exemplo da dificuldade de distância. Sim. Se você vai jogar lá e morar lá, você já não consegue mais voltar para ver sua família, porque só para ir e voltar são 16 horas. Sim. Então você acaba que ficando mais distante. Muito mais distante. Em dias de folga você não tem como ver seus familiares. Dá uma preguiça, lá, vou pegar 8 horas. Tá. Era uma época que não existia essa facilidade de internet, né? Tá. Então, e-mail, Skype, olhe lá. É. Quando tinha internet. Sim. Então, já para contar que na minha época essa barreira da distância era muito mais complicada que hoje. Tá. Hoje essas novas gerações ainda têm a facilidade de Sim. WhatsApp, videochamadas, né? Sim, sim. Só que aí, quando você vai para esses clubes de divisões inferiores, não tem tanto patrocínio. E quando não se tem tanto patrocínio, aí não a se gente paga. A gente já está falando que não tem altos salários, condições boas de dormitório, alimentação. Depois de Olímpia, eu ainda fui para Matonense. Para Matonense, para Matão. Fui mais pra... distante ainda. Um pouquinho mais perto, dá 6 horinhas. Ah, tá. Aí eu já conseguia voltar um pouquinho para ver minha família. E aí, lá eu tive algumas experiências complicadas como jogador e que é a parte que a TV não mostra, geralmente, né? Sim. Então, por exemplo, o time não conseguiu, uma época, pagar as contas de água. Nós ficamos tomando água gelada. A alimentação não era mais adequada para um time profissional. Eu fui para lá para jogar o Sub-20. Sim. Mas eu acabei dando uma sorte aí e a lateral esquerda do profissional estava machucado, o outro tinha sido vendido, foram olhar o garoto da base do Sub-20, acabou que eu fiz uma boa partida, bons treinamentos, fiquei no profissional, e aí que eu começo a minha trajetória como profissional. Tá, na Matonense. Na Matonense. Mas mesmo com muita dificuldade, assim, de estrutura, de condição de financeira em relação a até alimentação, acomodação, tinha essa dificuldade. Total, cada dormitório, 4 caras. A alimentação, às vezes, faltava proteína. Não sei a realidade do clube hoje. Estou falando algo Você falando do momento que você viveu, claro. 10 anos atrás. Tá. Mas que não por quem está na gestão dos clubes, né? A gente sabe que divisões inferiores é muito complicado se manter. Seja porque não tem renda de torcida ou porque não tem patrocínio. Faltava proteína, muitas vezes, na alimentação. O atleta que não tinha... O que era a alimentação? O que você comia? Arroz, feijão, às vezes salsicha, linguiça. Carne era difícil de ver. Carne era difícil. Frango, até que conseguiam dar uns franguinhos pra gente. Mas, esse glamour da TV, esse 1% dos jogadores que a gente olha na internet, como você falou, o funil é muito extenso. É só a pontinha. 99% alguns dados, né, de mercado que até fizeram a gente fundar a Sport Educa. 99% de quem tenta jogar bola não consegue. Aí dos 1% que conseguem, 82% ganham um salário mínimo. Sim. Então, é essa a realidade do futebol brasileiro. Sim. E aí, vai na Matonense, joga como lateral esquerdo, e aí o que acontece? Consigo alguns lances meus para produzir um currículo melhor. Tá. Acaba meu contrato, não quero ficar lá, pelas condições que citei aqui. Sim. Volto, acabo que eu conheço um agente da FIFA que morava na Espanha. Caramba. E aí ele me leva para lá, para a cidade de Valência. E você ficou com medo de alguma coisa? Porque, claro, além de tudo isso, né? Não estou falando desse caso, mas a gente vê muitos, né? Os jovens acreditarem, famílias acreditarem em agentes, empresários que acabam colocando em fria a barca furada. Eu já trouxe aqui alguns exemplos de gente que acreditou no sucesso para a Europa e que foi não um fracasso, não por causa dele, mas o que foi vendido não era o que realmente aconteceu. E aí, no seu caso? Olha, Fred, como eu já tinha tido algumas negociações frustradas com empresários, Sim. seja dentro de clubes, treinadores ou empresários mesmo, agentes, minha família já estava um pouquinho mais esperta, né? Então, na hora de conversar com essa pessoa, a gente fez questão de conhecer o escritório, conhecer os atletas que essa pessoa tinha, qual que era o histórico. E aí, uma coisa também que deixou a gente um pouco mais tranquilo,
que esse agente tinha registro na FIFA. Então era uma outra história, diferente das outras vezes. Tá. E aí a gente Confiou. para dar esse passo. Tá. E aí você foi pra onde? Para Valência, na Espanha. Valência. Mas pra jogar no Valência ou numa outra equipe? Ele tinha contatos no Valência, Tá. mas como eu não tinha currículo para isso, o nosso acordo era eu ficar nas divisões inferiores, Sim. por ali, por um ano, e aí ele tentaria me encaixar no Sub-23. Na época tinha muito Sub-23 ainda, né, na Europa. Pro Brasil, você com 23 anos, você tá velho pra bola, Sim. mas pra Europa nem tanto. E aí fui jogar a terceira divisão, acabo me machucando, me mandam pra última divisão da Espanha, depois da terceira. É. Uma antes de virar aquelas de distrito, de bairro. Sim. E aí começo a jogar bem, viro titular, tenho uma lesão crônica Aonde? no pé, fascite plantar. Fascite plantar. E aí eu tava com 21, Fred. E aí eu falei, olha, é crônico, isso pode sumir ou não. Eu não vou mais conseguir ser um atleta de ponta, de elite. Se bem, fisicamente, já não estou nos melhores clubes e tem essa condição precária no Brasil, imagina o que vem pela frente, né? Então. E aí, como os meus pais sempre me deram a oportunidade de estudar, eu já sabia muito sobre marketing esportivo, administração. Então eu falei, bom, foi legal. Não fiquei um jogador frustrado, sabe? Sim. Falei, cheguei até onde deu, até onde meu corpo aguentou. Agora eu vou voltar para o Brasil, vou fazer uma faculdade e vou trabalhar com o esporte de alguma forma. E como que é uma divisão inferior da Espanha? Como que funciona? É claro, não dá nem para comparar em relação aqui, tenho certeza. Mas como que é? Tem condição de alojamento, de alimentação? É algo realmente que, poxa, se fosse aqui no Brasil, a gente com certeza teria uma estrutura, um aproveitamento melhor dos garotos do que a gente tem hoje, porque tem muita gente que começa a ver tudo isso e para no meio do caminho e a gente perde muitos talentos desta forma também. E como que é na Espanha? Olha, eu não sei como é hoje, mas na minha época, muito melhor do que até algumas divisões daqui que são maiores. Sim. Alojamento, alimentação, médico, massagista, material esportivo. Lá na última divisão eu tinha condições melhores do que no profissional aqui. Então, deu para se desenvolver bastante. Um salário mínimo em euro, então... E aí também tem o lance do poder de compra, né? Sim. Lá com salário mínimo você faz muito mais coisa do que aqui. Sim, com certeza. E ao mesmo tempo o salário mínimo de lá é muito melhor que o daqui, né? Não dá nem para comparar. E aí, Ivan, você vem para cá estudar e você vai estudar o quê? Vou estudar marketing. Já vai para marketing? Já vou para marketing. Não quis educação física, por exemplo, já que era do esporte e tal. E esse é uma das coisas até que a Sport Educa tenta elucidar para os atletas. Porque quando o atleta para, ele acha que é educação física ou treinador. Sim. E existe tantas outras coisas que, graças à educação que os meus pais puderam me fornecer, eu entendi que eu podia atuar de outras formas. No meu caso, eu encontrei o marketing. Eu posso trabalhar com marketing esportivo e administração no esporte. Você podia trabalhar nessa área e continuar no esporte, é isso. Aproveitar dessa forma. A gente vai para um rápido intervalo e já vamos voltar com o Ivan Ballester para falar um pouquinho mais agora do Sport Educa. Eu quis apresentar o Ivan e agora a gente vai falar um pouco mais o que pretende o Sport Educa no futebol brasileiro. Vamos para um rápido intervalo, já voltamos aqui no A Bola Não Para. A Bola Não Para, toda semana uma entrevista inédita falando de esporte para você. Toda quinta-feira, uma entrevista inédita a partir das 8h30 da noite. Você acompanha aqui no Canal K. Um entrevistado falando da sua modalidade, do seu esporte, destacando os feitos, as conquistas, também as decepções, derrotas. Mais uma história bem legal para você acompanhar. Aqui no Canal K, espero você! A Bola Não Para está de volta para você que acompanha no canal QTV através da Vivo TV em São Paulo, canal 631, Vivo TV canais 76, 554, Nossa TV canal 53, Oi TV canal 139, Instagram, @canal QTV, YouTube, canal QTV Brasil. Vai lá no YouTube também e se inscreva no canal do Fred Júnior. Toda semana uma entrevista inédita falando de esporte para você aqui no canal Q. A Bola Não Para, toda quinta, 8h30 da noite com reprises na programação. Estou conversando com o Ivan Ballester, que é CEO e fundador do Sport Educa, ele que estava contando a sua trajetória, e agora a gente vai falar mais desse projeto que tenta aliar o esporte e a educação, algo que parece meio que impossível se tratando de algumas modalidades, mas que é muito importante e necessário, é algo que eu venho falando há muito tempo já,
por exemplo, essas concentrações de times de futebol, o pessoal fica lá conversando, lá mandando direct no Instagram pra lá e pra cá, videogame, que ficam competindo até de madrugada. E você pode aproveitar esse tempo, por que não estudando? Ah, mas eu tô cansado. É bom estudar, vale a pena. É como eu já disse outro dia, em 2023, apenas 12% da população brasileira leu um livro novo. 12%. É muito pouco pra gente que quer um país melhor na educação. Ô, Ivan, então vamos contar essa história. Como que você teve a ideia aí do Esporte Educa? Quando eu retorno da Espanha para o Brasil, eu entro na faculdade para fazer marketing. Tá. E aí, ao mesmo tempo, um grande amigo meu que jogou comigo na Espanha volta para o Brasil também. Sim. Enquanto eu entro na universidade, ele não tinha dinheiro, ele não teve estudo ao longo da carreira dele como atleta. E aí ele não se viu com outra escolha, acabou virando traficante e foi preso. Caramba. E Fred, mexeu muito comigo. Eu percebi que pessoas boas, com falta de oportunidade, tomam decisões ruins e algumas decisões que não têm muito cálculo de volta, né? E aí, a partir desse dia, eu fiquei obcecado em como eu podia ajudar atletas, esportistas a conciliar esporte com educação. Ao mesmo tempo, eu percebi que a sala da minha faculdade estava muito vazia. Toda a sala da minha faculdade tinha de 10 a 20 cadeiras vazias. Sim. E eu falei, poxa, o professor tem que dar aula aqui para 10 pessoas ou para 100 pelo mesmo custo. A iluminação, a luz, a limpeza, ao mesmo custo. Sim. Por que não colocar aqui atletas pagando menos? De qualquer forma, vai trazer rentabilidade para a instituição nessa ociosidade. Sim. E os atletas vão ter acesso a um estudo que eles não têm. Eles não têm R$1.000 às vezes para pagar, mas talvez 200, 300. E comecei a fazer relatórios para o dono da faculdade de quanto ele perdia de dinheiro naquelas cadeiras vazias. Depois de 2, 3 anos, eles me deixaram criar um projeto social para dar bolsas de atletas a 40%, 60%. E aí, em 2 semestres, a gente pegou mais de 100 atletas. É mesmo? Em várias modalidades, futsal, basquete, não só futebol. Tá. Futebol acaba sendo a maioria, Sim. né, por conta da Dos cultura, praticantes, né, né? dos praticantes. Mas foi de todas as modalidades, vôlei. E aí, a faculdade começou a ganhar uma grana considerável por Qual mês. faculdade que é? Faculdade Rio Branco, do Rotary Club, Tá. aqui de São Paulo. Sim. E aí eles começaram a ganhar uma grana considerável por mês. Eu falei, opa, eu acho que eu tenho um negócio na mão. E talvez se eu me dedicar a isso, eu vou conseguir ajudar não só 100 esportistas, mas talvez milhares. No segundo momento, a faculdade me contratou para criar o setor de bolsa de estudos lá dentro. Aí a gente sai de 100 atletas para 200. Eu fico lá por 2 anos porque eu quis completar uma tríade. Eu tinha sido atleta por mais de 10 anos. Eu já estava trabalhando no marketing esportivo, Sim. numa agência de marketing esportivo, uma multinacional, no Ibope Repucon, que faz os relatórios de patrocínio dos clubes. Sim. E me faltava trabalhar com educação. Então eu falei, eu completando essa perninha, eu trabalho como atleta, na parte do mercado esportivo e na parte da educação. Tá. Fiz esse meu estágio aí, praticamente, e no final de 2019 eu largo tudo. 2020 eu vou estudar sobre startup, tecnologia e inovação. Faço um sabático, praticamente. Mesmo em pandemia, no final do ano, aí eu fundo a Esporte Educa de fato. A gente nasce no finalzinho de 2020. 2021 eu já começo a ter uma empresa com colaboradores e aí a gente começa a atuar no mercado. Eu acho que legal. E aí eu queria que vocês contassem como funciona a startup, né? Não, antes disso até, vou aproveitar. Para convencer o esportista a estudar, é fácil ou não é tão fácil assim? Porque o costume é de não estudar, infelizmente, dessa evasão escolar. No caso, para você convencer aí a esses que você citou, foi fácil ou foi difícil? É muito complicado quando o cara ainda acha que vai ser profissional e quando ele tem aquela visão que se virar profissional vai ser rico. Tá. Então esses caras que têm essa cabeça é mais complicado. Eles acham que não precisam. Não precisa estudar. Mas pela minha vivência como atleta, eu sempre consegui conversar com eles. E explicar, olha, beleza, você vai ser atleta. Mas aí você vai chegar num programa de televisão, você vai fazer gols, vão te entrevistar. Você vai precisar fazer uma propaganda para um patrocinador. Você não vai saber se expressar, você não vai saber se comportar. A sua marca pessoal também vale. Sim. Então, por que não estudar? E aí eu começava a mostrar para os caras que talvez tinha um campo muito maior do que educação física. Sim, legal. E aí como que é? Como que funciona a startup? Como que é a forma que o pessoal tem acesso a essa educação?
Legal. Bom, nós nascemos das bolsas de estudo, como eu contei na minha história. Então, a gente criou uma plataforma que conecta instituições de ensino no Totalmente Brasil, online. Totalmente online. Então, as instituições de ensino do Brasil, colégios, faculdades, escolas de inglês ou até cursos livres e supletivo, Tá. colocam suas vagas ociosas na plataforma. Sim. Do outro lado, a gente faz parceria com entidades esportivas que têm esses atletas. Exemplo, tem a Liga Paulista de Futsal, que é um parceiro nosso aqui de Sim. São Paulo. Os 3.000 atletas da Liga Paulista podem acessar as mais de 3.000 oportunidades que nós temos aqui. E com descontos de bolsas de estudo de 10% até 100%. Então, é um marketplace que conecta entidades esportivas com instituições de ensino. Mas também tem espaço para o tradicional B2C, né? O atleta que, por conta própria, às vezes quer estudar, pode procurar também uma oportunidade. Nós nascemos disso. E aí, depois de conectar 545 atletas com o ensino formal e receber mais de 5.000 cadastros, a gente percebeu que precisava fazer mais coisa. E aí que nasceu a nossa outra plataforma, o nosso aplicativo de educação, o nosso streaming com a carinha da Netflix. Ah, então é no estilo Netflix aí, para você poder... Você vai, conecta e vai selecionando os temas, seria isso? Perfeito, Fred. O que eu entendi falando com esses caras? Que eles queriam estudar também, mas não só as coisas formais, faculdade, graduação, até pela rotina de atleta que era difícil, mas que tinha uma série de outras habilidades que eles precisavam. Gestão financeira aplicada ao esporte, consciência nutricional, media kit, gestão de crise. Pô, eu tenho uma jogada linda e eu quero viralizar. Como é que eu uso o Instagram a meu favor? E aí a gente mapeou, junto a treinadores e atletas, e alguns escândalos de mídia, mais de 40 cursos que poderiam ajudar esses atletas a ter uma carreira melhor. E aí que a gente conseguiu criar uma metodologia, junto com o pedagogo, que a gente fala que é dupla isca. O atleta faz um curso de oratória achando que vai dar uma entrevista no programa porque ele virou um atleta famoso. Sim. E tomara que sim. Mas só 1% vai usar para isso. Sim. Os outros 99%, quando acabarem a carreira, vão ter uma série de habilidades, seja oratória ou tecnologia ou marketing, que vão poder usar no mercado formal. E daí nasce essa plataforma, que é por forma de aplicativo, tanto iOS quanto Android. Tem a carinha da Netflix para deixar mais... É parecido o logo? Seria isso? Ou dentro? Dentro, a interface. Tá. Aí essa plataforma chama Sport Educa Prime. É uma brincadeira que a gente quer criar atletas de primeira que estudam. Sim. Né? E aí eles conseguem visitar... Todo mundo sabe navegar na Netflix, claro. Então... Fica fácil. Fica fácil o acesso. São cursos de rápida duração, a gente brinca que é... E o que é, só para tirar uma dúvida, é filmado? É um professor falando? Como que funciona? São imagens? Como que é? Ótimo ponto, Fred. A gente mapeou várias pessoas do mercado que foram atletas, mas hoje estão à frente de empresas, então entendem os dois lados. Sim. Ou não foram atletas, mas estão na educação e atuam com o esporte, para trazer para a linguagem do atleta. Então, tem uma série de treinadores, agentes, executivos do esporte que vão dar aula nessa plataforma a convite. Tá. Eles vão para o nosso escritório, gravam aulas, a gente edita e coloca Edu-Entretenimento. O que é isso? Eu fui num evento que chama SXSW, Tá. No exterior, e a gente entendeu que a tendência da educação nova é trazer entretenimento. Então, enquanto o professor fala, passa lance da Marta, passa lance de algum jogador, passam coisas ilustrativas para atrair a atenção desse atleta, dessas novas gerações. Para ele se identificar com o meio, é isso. A gente sabe que essa geração atual não tem muita paciência, então, além do curso ser de nano-learning mais reduzido, a gente traz esse entretenimento no meio e cria um storytelling que o atleta entende como ele pode usar aquilo no esporte. Então. De forma que ele absorve e depois pode usar na vida. E o grau de instrução, para quem quiser entrar, vai daquele que só tem o primeiro grau, tem que ter o segundo grau. O grau de instrução para aquele atleta que está interessado, como que funciona? Ótimo. A partir do sub-15, tá. Qualquer atleta já pode acessar. Sub-15 normalmente estaria indo para o segundo grau, seria? Perfeito, né? perfeito. Não é isso? 13, 14 anos já consegue acessar. Tá. E aí, por que a partir do sub-15 até o profissional? Porque a gente entende que os atletas não tiveram isso, seja na categoria de base, seja porque a grande maioria não tem acesso à educação de qualidade, ou até uma estrutura familiar que possibilitasse ele aprender essas habilidades. A gente
entende que também, com o passar do tempo agora, em algum momento a gente vai ter que fazer outras categorias da plataforma, né? Sim. Mas nesse momento inicial serve para todo mundo. É um curso complementar ou é um curso de graduação? É um curso complementar. Tá. E até contando em primeira mão aqui, nós somos a primeira escola de atletas que conseguiu reconhecimento do Ministério da Educação, do MEC. Então tem reconhecimento do MEC. Tem reconhecimento do MEC como curso de extensão profissionalizante. Tá. Então não é uma graduação, Sim. mas conta para o currículo desse atleta se ele partir para o mercado. E as pessoas que forem contratar esses atletas vão entender que ele não ficou só chutando uma bola ou batendo uma bola. Ele buscou Ele uma tem evolução. habilidades, soft skills, as habilidades do futuro, que a gente chama, né? Tá. E idade? Porque às vezes, a gente está falando para o mercado também, às vezes um atleta mais experiente que não acabou não tendo oportunidades. Serve para aquele que está parando ou só para aquele que está jogando e não está dando certo ou está buscando algo porque não está legal no momento como atleta? Serve também para o cara que está parando, porque uma coisa que a gente identificou no meio do esporte são atletas que estão parando ou que pararam e não acessam o estudo. E aí nós fizemos uma pesquisa e a gente entendeu que esse cara tinha vergonha de ir para o ensino, não se sentia preparado. Então nós vimos a nossa plataforma de streaming, que traz essas habilidades anteriores Sim. ao ensino formal, como a chance de prepará-los para dar essa confiança, essa autoestima. E aí quando a gente fala de inclusão social, é importante a autoestima, né? Para que ele consiga ir para uma faculdade. E aí ele pode ir para a nossa outra plataforma buscar uma oportunidade de ensino formal. E para fechar, agradecer muito a sua presença. O que vocês estão buscando agora a curto prazo? Qual que é a ideia de vocês a curto prazo aí em relação ao Esporte Educa? Perfeito. É aumentar um pouquinho mais. A gente recebeu um aporte recentemente de 1.675.000. Através de que? Lei federal, lei de incentivo? Verba privada de investimento em startups, um fundo mesmo, Poxa. que acreditou na escalabilidade do nosso projeto. Sim. E agora a gente implantou muita tecnologia. Estamos em fase final. Alguns produtos, a escola do streaming já está com toda a tecnologia implantada e pronta. Tá. A plataforma de bolsas agora a gente aumentou e está em vias de ir para o mercado com uma nova plataforma. E aí, tirando a parte de tecnologia, o objetivo de mercado agora é oferecer essa educação direto para os clubes, como uma espécie de Gym Pass. Sim. Olha, clube, você não tem condição de educar o seu atleta, você não tem expertise disso, e você tem que olhar para 500 coisas durante o seu dia que não são educação. Contrata a Esporte Educa, pega o nosso software e oferece educação de uma vez para os seus 300 atletas. Então, nós estamos agora atacando o mercado, nós trouxemos um grande executivo do mercado esportivo agora só para tocar essa frente diante dos clubes, enquanto do outro lado nosso time toca desenvolvimento de tecnologia. E uma coisa muito importante que eu já vi você falando em outros programas aqui é o marketing, porque o problema do esporte e da educação no Brasil não é só conectá-los. A Esporte Educa conectou. Agora é dar holofotes dessa causa e mostrar que nós existimos e que agora os atletas têm uma saída. Poxa, que legal. Bom, Ivan Ballester, muito obrigado por participar aqui do A Bola Não Para. Sucesso e vamos voltar com certeza a falar cada vez mais aí quando o Esporte Educa crescer aí para a gente poder divulgar. É importante aliar o esporte e educação, porque a gente sabe não só formar atletas é importante para o nosso esporte, mas formar cidadãos é muito mais. Tá legal, Ivan? Perfeito. Valeu, muito obrigado. Muito obrigado. Ivan. Agradecendo o Ivan Ballester aqui, que participou do A Bola Não Para, que volta semana que vem, sempre convidado e inédito falando de esporte para você. Até lá!